Olá, bem-vindo. Eu me chamo Moisés Simões e eu estou começando a fazer alguns vídeos sobre a Bíblia porque tenho interesse de estimular as pessoas a estudarem ela. E o tema desse vídeo vai ser sobre um texto que eu acho muito interessante, de uma frase de Jesus, de uma afirmação de Jesus, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus ele fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Você provavelmente já ouviu falar dessa expressão de Jesus, né? Eu acho esse texto interessante porque ele, para mim, é muito próximo da ideia do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o efeito dele é também libertador. E eu vou mostrar para vocês dois pontos importantes de por que isso se aplicava àquelas pessoas que Jesus estava falando naquela época e por que eles se aplicam também a nós hoje, do jugo dele ser suave e o fardo dele ser leve. Mas primeiro vamos observar onde é que se encontra esse texto. Veja, por favor, Mateus capítulo 11, os versículos do 28 ao 30. O que é que diz? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que Jesus ele estava falando com as pessoas e ele mostrava que ele sabia que aquelas pessoas estavam se sentindo cansadas, sobrecarregadas, que elas estavam precisando de um descanso. E o próprio Jesus Cristo disse que se elas viessem até ele, essas pessoas elas seriam reanimadas, elas poderiam ter um descanso. E foi por conta disso que ele disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. O que é interessante nessa afirmação é que quando ele diz que o jugo é suave, o jugo era algo muito comum para aquelas pessoas. Porque o jugo era uma estrutura de madeira que era colocada no lombo de pelo menos dois bois. E eles passavam numa plantação, por exemplo, preparando a terra para a plantação. E aquilo ali era muito pesado. Para um boi ele poderia até segurar, para um ser humano seria muito pesado. Só que ele usou essa ilustração, isso que as pessoas conheciam, para mostrar que aquilo que ele estava querendo das pessoas que seriam cristãos era algo leve, não era algo muito pesado. Pelo contrário, elas seriam reanimadas dos problemas que elas estavam passando, que estavam fazendo delas pessoas sobrecarregadas. E o fardo que eles tinham que carregar seria leve. Era o que Jesus estava oferecendo. Mas quais eram esses problemas, essas cargas que estavam sobrecarregando aquelas pessoas da época de Jesus Cristo? Eu analisei alguns textos importantes e eu quis separar dois deles principais para mostrar um lado de sobrecargas que eram seculares, sociais, e um lado de sobrecargas religiosas. E a gente vai ver como essas duas cargas poderiam se aplicar para abandonar essa carga pesada e se apegar ao jugo leve de Jesus Cristo. Em relação ao sentido das cargas seculares que sobrecarregavam aquelas pessoas, qual é um exemplo desse? Aquelas pessoas, elas se sentiam muito preocupadas com o sustento, com as condições de vida delas. Porque a grande maioria das pessoas ali na Judéia eram pessoas de pouca condição financeira, eram pessoas pobres. E eles tinham um problema muito grande. A Judéia estava no domínio do Império Romano. O Império Romano era a força daquela época. Então eles tinham que pagar impostos para o Império Romano. E esses impostos eram muito pesados. Esses impostos eram caros. E aqueles judeus que não tinham muita condição, eles precisavam se esforçar muito para conseguir pagar esses impostos que eram obrigatórios. Então, aquelas pessoas elas se sentiam sobrecarregadas, podiam trabalhar muito, ter problemas financeiros, um medo de como sustentar a família. Então, nesse caso, elas tinham uma carga, uma sobrecarga. Jesus Cristo, ele tinha consciência de toda essa questão. Por isso ele dá alguns conselhos sobre esse assunto, já mostrando como o jugo dele é leve. Observem, por favor, Mateus 6 e vejam primeiro os versículos 31 e 32, o que é que diz. Jesus disse assim para as pessoas: Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir?
Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então a gente observa que o próprio Jesus Cristo, ele estava mostrando que ele sabia o que passava com aquelas pessoas, as ansiedades, os problemas, as preocupações que elas estavam tendo. Até com o próprio vestimenta, alimentação. Só que ele mostrou que ele sabia, o próprio Pai Celestial sabia daquilo ali. E se eles se apegassem à mensagem que estava sendo passada por Jesus Cristo, a mensagem do reino de Deus, e se tornassem cristãos, aquelas pessoas iam ter uma tranquilidade. Porque elas iam saber que, apesar de terem que fazer o seu próprio papel, aquelas pessoas elas iam receber a própria ajuda do Pai Celestial. Então elas não iam precisar ficar extremamente preocupadas, que é o que mostra a continuação do texto. Vejam, por favor, os versículos 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o próprio Jesus Cristo estava mostrando para aquelas pessoas que elas já poderiam começar a se sentir mais leves. Porque as preocupações que os pagãos, que aquelas pessoas que não tiveram ainda aquela oportunidade de se apegar a Jesus Cristo, aquelas pessoas tinham preocupações excessivas, porque elas não tinham a ajuda de Deus. E Jesus estava garantindo que aquelas pessoas que se apegassem ao reino de Deus, colocassem em primeiro lugar, elas iam ficar mais tranquilas, porque elas iam receber a ajuda do próprio Deus. Aquelas necessidades que elas tinham iam ser acrescentadas na vida delas. Então isso já fazia com que elas se sentissem muito mais em paz, com menos ansiedades. Mas esse foi o lado secular das preocupações, das cargas que aquelas pessoas tinham. Qual era outro tipo de carga? O outro tipo de carga era uma carga religiosa. E por que nós podemos dizer isso? Porque naquela época existiam muitos líderes religiosos entre os judeus. E esses líderes religiosos, eles tinham se sentado na cadeira de Moisés. Ou seja, eles se sentiam autoridades para ordenar e doutrinar aquelas pessoas. Eles achavam que tudo que eles falassem estava de acordo com o que Deus queria. Só que muitas vezes isso fazia com que aquelas pessoas recebessem cargas, obrigações, rituais, que em vez de ajudar as pessoas a viverem melhor, deixavam elas sobrecarregadas. E o que é interessante é que o próprio Jesus Cristo ele fala sobre isso. Vejam, por favor, Mateus 23, o versículo 4, o que é que diz. Esses líderes religiosos daquela época, esses líderes religiosos faziam o seguinte: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então a gente observa que aqueles líderes religiosos, eles eram hipócritas e eles eram ruins, porque eles não se preocupavam com o bem-estar do povo. Eles colocavam cargas pesadas sobre o lombo das pessoas. E elas não conseguiam carregar, porque era pesado demais. Não estava na lei, não estava nos mandamentos, não estava no que Deus queria. Estava na mente de homens que queriam colocar regras para as pessoas. E existem alguns exemplos disso. Por exemplo, uma das regras que existiam, rituais, era que os judeus, em geral, se eles quisessem comer, eles tinham que lavar as mãos, e tinham que lavar as mãos até o cotovelo. Isso não estava como uma regra na lei para as pessoas em geral. Existiam leis cerimoniais para os sacerdotes, mas para as pessoas em geral, para comer, não tinha isso. Só que eles cobravam das pessoas, porque não era uma lei de Deus, era uma lei humana. E aqueles que seguiam isso podiam se sentir sobrecarregados, porque não era uma obrigação deles. Mas os líderes, eles passavam como se fosse uma obrigação. Uma outra situação que provavelmente você conhece é que quando os discípulos de Jesus estavam passando no meio de uma plantação de trigo, eles começaram a respigar apenas para comer um pouco ali. Os fariseus viram aquilo e falaram: não pode, isso não pode acontecer porque hoje é sábado. Isso não é permitido no sábado, você está desobedecendo a lei de Deus. Os fariseus estavam colocando mais uma carga pesada, porque aqueles discípulos eles não estavam trabalhando no sábado. Eles não estavam desobedecendo a lei de Deus. Eles estavam apenas pegando um pouco respigando aquele trigo
para se alimentar naquele momento. Mas eles queriam que aquelas pessoas seguissem a lei do ponto de vista que eles tinham. E aquele ponto de vista não era o que Deus queria, não era o que estava na lei. Trazia cargas pesadas às pessoas. E existiam vários outros exemplos de coisas que carregavam as pessoas negativamente por conta das regras que eram colocadas pelos líderes religiosos. Por isso que a gente consegue entender a grande importância desse conselho de Jesus, dessa afirmação de Jesus. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aquelas pessoas que se apegassem ao próprio Jesus, elas iam se sentir libertas de cargas que estavam sendo pesadas. Elas iam se libertar. Por isso que eu falei que a verdade nos liberta, e eu acho muito associado a esse texto. Eles iam se livrar de coisas que estavam fazendo a vida deles serem pesadas, difíceis, problemáticas, e iam se sentir mais tranquilas. No sentido secular, por conta de uma esperança, de receber a ajuda do próprio Pai, do Pai Celestial. No lado religioso, de se livrar de rituais, de cobranças que não eram necessárias. Isso era muito importante. Jesus estava dando um incentivo, abrindo portas muito maravilhosas para a vida daquelas pessoas. E hoje acontece a mesma coisa. Hoje, a maioria das pessoas está se sentindo sobrecarregada. A maioria das pessoas está se sentindo cheia de problemas, dificuldades, ansiedades, com medo do amanhã, o medo de não conseguir se sustentar a família. Isso traz desânimo, depressão, tristeza, ansiedade. Mas se nós aplicarmos o conselho de Jesus, de se chegar a Ele, ser um bom seguidor dele, o próprio Deus vai nos ajudar, vai trazer o que é necessário para a nossa vida. E nós não vamos precisar ficar extremamente preocupados. Isso não vai impedir nós de fazermos a nossa parte, mas nós não vamos precisar ficar extremamente preocupados, porque podemos saber que o próprio Deus vai nos ajudar no que for necessário. E no lado religioso, a mesma coisa. Existem diversos líderes religiosos, cristãos, que eles dizem várias coisas para as pessoas que elas devem fazer, que elas devem cumprir, mas que muitas dessas ideias são ideias humanas, são ideias de homens que criaram. Não eram ideias de Jesus, de Deus, não eram ideias que estavam na Bíblia. E essas ideias, muitas vezes, impedem as pessoas de fazerem coisas que não eram proibidas, fazem elas terem rotinas muito pesadas que não eram necessárias, fazem elas se sentirem, às vezes, em relação a seus erros, com uma carga maior do que era necessária, do que a Bíblia diz. E essa culpa dessas coisas é de vários líderes religiosos que causam esse tipo de carga pesada. Mas esses cristãos atuais, que entendem o que Jesus estava querendo dizer, conseguem identificar essas questões, esses problemas que não são, essas cobranças não são bíblicas, e começar a evitar isso, a entender o que Jesus estava dizendo, que era um jugo suave e um fardo leve. É claro que existem dificuldades hoje em dia. A gente tem que lidar com diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de opiniões, existiria perseguição, mas a forma de agir de um cristão que Jesus cobrava tinha responsabilidades, teria que ter responsabilidades. Senão ele não usaria um jugo, um fardo. Teria que ser uma coisa para a gente carregar. Mas não seria pesado. Isso em si, a adoração a Deus, ser um bom cristão, é algo leve, que traz revigoramento, que traz felicidade, que não traz uma prisão, um sentimento amargurante. Nos faz realmente ter mais felicidade. E é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu acho que esse assunto ele é muito importante, muito interessante, e que se as pessoas elas conseguirem aplicar isso nas suas vidas, elas vão realmente ter bons efeitos, se sentir mais próximas de Deus. Se você gostou desse vídeo, eu peço que, por favor, você comente, faça seus comentários, dê suas opiniões, mostre suas experiências, fale sobre o assunto que foi tratado. Fique à vontade para comentar, com muito respeito, que eu vou ter muito prazer de ler e poder responder vocês. E eu também peço que compartilhe esse vídeo com as pessoas, curta o vídeo, se inscreva nesse canal para que ele possa crescer e alcançar mais pessoas, porque eu pretendo fazer muito mais vídeos
para as pessoas aprenderem sobre a Bíblia, serem estimuladas a estudar a Bíblia. Eu estou aqui apenas como uma pessoa que quer estudar a Bíblia e divulgar ela para as outras pessoas. Se você gostou do canal, seja bem-vindo e continue assistindo os próximos vídeos. Até lá!